Olá, queridos amigos aprendizes. Hoje o capítulo é o 166 do livro Pão Nosso. Opa, mostrar a capa aqui. Cura do ódio, baseado numa fala de Paulo, que está em Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, a sua do inimigo. É, E aí, Apolônia, bora curar esse ódio? Como é que funciona isso daí pelas É, palavras do Emmanuel? nossa, olha, esse capítulo é incrível. Simplesmente incrível. E aí eu começo falando o seguinte: aonde falta o amor, aparece o ódio, a raiva. E quando nos afastamos da lei divina, aparece o ódio, aparece o rancor, a raiva, a arrogância e um monte de outros adjetivos aí que a gente pode colocar, né? Mas a pergunta é: como vencer o ódio? Porque mesmo a gente, né, que já tem essa prática, que a gente pratica o evangelho, tem momentos que você tem sim esses momentos de raiva, de, de coisas assim bem intensificadas, em que não tem como fugir. E aí, então eu identifiquei, eu estou sentindo isso, então eu tenho que buscar uma cura. Tenho que fazer alguma coisa para que eu possa vencer este sentimento que é muito ruim, né? Então, qual o caminho a seguir? Sem lançar armas, né? Porque assim, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, mas eu não posso detonar o meu inimigo. Eu não posso ir com facas e armas e revólveres e acabar com o meu inimigo. Não posso fazer isto, né? E como já vimos na história do planeta, né? Pedro, quando levantou a espada, quando Jesus estava para ser preso, o Pedro vai e desembainha a espada dele, né? Para tentar lutar contra os soldados romanos. Mas aí Jesus, o mestre, disse: quem quiser, quem quiser seguir-me, deixa eu só me achar aqui, porque o gato me. Quem quiser vir a mim, embainhe a tua espada e pegue a sua cruz e segue. Então, Jesus já disse isso para nós, lá atrás, né? Ele já falou: olha, não é a guerra que você vai fazer que vai fazer com que você vença seu inimigo. E aí ele diz assim, Paulo coloca assim, né? Sempre se colocou, após a conversão dele, né? Que somente o amor poderia vencer o ódio, né? E então, quando tiver um inimigo, ajude-o, ore por ele, seja misericordioso. E esse é o amor que os inimigos, que a gente tem que dar para os inimigos. Ele não diz que a gente tem que ter o mesmo amor que a gente tem por um amigo. Ele não diz para nós que a gente tem que confiar no nosso inimigo. Não, ele não diz isso. Mas ele diz para você que a gente precisa orar por ele. Se ele emana sentimentos ruins para a gente, que a gente possa emanar sentimentos bons para eles, né? E que a gente deve de ver com os olhos de misericórdia e ver esse ser como um irmão que está doente. E que, como toda pessoa doente, ele necessita de auxílio, de amparo. Então, e quando esse inimigo só recebe o bem, né, daquele a quem ele quer o mal, então eu mando para a Lívia, que raiva, Lívia, não, não, não. E a Lívia manda coisas boas para mim, e eu continuo mandando, e a Lívia manda coisas boas para mim. Aí, então, na minha cabeça,
acende-se as brasas. E que brasas são essas? São as brasas da minha indignação. Quer dizer, se ela não me dá armas para eu lutar contra ela, contra esse inimigo, eu não tenho como lutar. Eu sou vencido, né? Eu sou vencido não pelo meu sentimento, mas porque eu não tenho argumentos para brigar, porque ela não quer. Aquela velha história, quando dois não quer, como é que é? Quando um não quer, dois não briga. É isto. Você entendeu? E aí, então, essas brasas ficam aqui na minha cabeça até que uma hora eu me converto e digo assim: tá bom, você me venceu. Eu vou te encarar, então, não como um inimigo, mas como alguém que a gente poderá ter aí uma amizade. Enfim, né? E aí ele passa a ver, então, o lado bom da vida, né? E acaba por se converter nas causas de Jesus. Nós temos vários tipos de inimigo. Nós temos os inimigos encarnados, que esse é fácil. A gente identifica, a gente conhece, sabe onde ele está, o que ele é capaz, o que não é, o que ele faz. Esse é fácil. Mas nós temos também os inimigos é, espirituais, que esses a gente não enxerga, a gente não vê. E aí, esses são mais difíceis, né? A gente diz que eles são os inimigos possessivos, né? E a gente não tem como, enfim. E como algumas vezes já feito, né? E se converte, mas há outros que são mais persistentes. Então, por exemplo, eu vou lá e imito pensamento ruim para a Lívia me imite pensamento bom, e aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Chega uma hora em que eu me converto, falo, tá bom, você me venceu. Então, eu vou procurar e vou, então, buscar esse caminho que você fala do tão Jesus, né? E aí a gente vai. Só que tem outros que são mais persistentes. Não existe uma regra para isto, né? E aí a gente deve continuar fazendo este bem, pois nós já sabemos, né, que tudo isto é desafiador e, portanto, temos que estar com o evangelho presente em nossas vidas. E se a gente está com o evangelho presente em nossas vidas, a gente está bem, né? Aqui eu posso comentar o Divaldo, ele tinha um inimigo desencarnado que ele chamava de máscara de ferro, né? Então, é o Homem de Ferro que ele chama. E esse áudio dele tá por aí, esse vídeo. Então, de repente, vocês podem até encontrar. E Edivaldo tentou de tudo, para modificar essa situação. Mas o seu inimigo, ele era invencível. Invencível. E aí, o que acontece? Né? Porque ele dizia que nada do que o Divaldo fizesse ia lhe amadurecer o seu coração. E como o Divaldo sempre mandava energias boas, a espiritualidade aproveita esta quebra de ciclo, né? De circuito, chama circuito, porque se eu emando energia ruim e o outro emana uma energia ruim para mim, nós fazemos um circuito de energias ruins, né? É como se fosse um circuito de energia mesmo, de luz elétrica. Mas aí quando um fio se solta, esse círculo ele é rompido. E aí então a espiritualidade pode fazer alguma coisa para ajudar nesses casos, né? Então, como o Divaldo ele não emanava esses sentimentos ruins, então a espiritualidade aproveitou a deixa e ele foi vencido, esse inimigo do Edivaldo, quando a mãe encarna
Só que ela é deixada pela família, então ela passa a ser uma órfã, e Edivaldo atende esta mãe, uma criança de 5 anos, lá na Casa do Caminho. Então, quando o inimigo, né, o Máscara de Ferro, viu que Divaldo atendeu a mãe dele com tanto carinho, ele se rendeu às graças de Jesus e ele passa, então, deixa de perseguir o Divaldo e ele passa, então, a querer entender as questões de Jesus. A história é muito bonita e é por isso que eu estou contando, né? Mas, assim, a gente, nós não podemos ser inimigo do outro. Nós até podemos ter inimigo, que nem no caso do Edivaldo, ele tinha o inimigo, mas ele não podia ser inimigo de alguém, né? Porque aí o peso é diferente. Mas ele conseguiu, e eu espero que a gente também venha conseguir de alguma forma se libertar. Então é por isso que Jesus falava: se tem algo contra o teu irmão, vá diante dele e faça-te de um inimigo seu amigo enquanto estás a caminho. É isso, Lívia. Você pode completar em que aí? Eu também me lembrei dessa história do Divaldo, que muito impactante, porque no caso dele, né, era um inimigo desencarnado que perseguia, e o Divaldo, como médium, se relacionava com esse inimigo, né? Então o inimigo tentava atrapalhar o dia a dia dele. Nós, como você mesma falou, podemos ter vários inimigos, e eu, por exemplo, que não sou médium, não vejo. Nesse contexto, é importante que a gente, obviamente, siga o evangelho, que é a forma de evitar males maiores e criar nossa própria proteção, agindo bem, porque nós, agindo no bem, seguindo o evangelho, quem está nos perseguindo está observando. Então, mesmo que indiretamente, a nossa energia do bem está indo para ele. E ele está observando até que talvez chegue um momento nessa mesma encarnação dele falar assim: pô, a Lívia tá agindo diferente, talvez ela tenha mudado, deixa eu ver o que que é isso aí. E falando um pouco mais sobre aqui os encarnados, do que a gente vê, eu achei muito perspicaz a fala do Emmanuel nesse capítulo, porque assim, a gente, quando se entrega a fazer o bem, as atividades do bem em geral, a gente ainda às vezes ganha inimigos gratuitos da atividade, fora as coisas relativas ao nosso dia a dia na carne, profissionais, pessoais, que faz com que algumas pessoas se incomodem, e mesmo nós, com toda boa vontade, tentando não criar elos de inimizade, às vezes a gente atrai pessoas que querem o mal. Ok. O que me chamou muita atenção que o Emmanuel fala nesse capítulo é de não ficar bajulando, de ficar tentando essa amizade e essa insistência, no sentido de que, de jeito nenhum tratar mal, obviamente não, mas não ficar perdendo a nossa energia com a bajulação, porque aquele não está ainda preparado para isso. Seria como, pensando nas palavras do Evangelho, dar pérolas aos porcos. Mas que a gente fique sempre atento, seguindo no nosso rumo do bem, porque uma hora chega, e ele ainda cita aqui que é quando é do interesse pessoal, quando tem a ver com interesses próprios desse nosso inimigo, abre brechas, e aí é nessa brecha que a gente vai, ele tá com fome, dele de comer, né? Ele tá com sede, é isso que ele fala? Opa, passou. Dá-lhe de beber, né? Esse tá com fome, tá com sede, é assim, abrir uma brecha na vida desse nosso inimigo em que ele precisa de algo ou de alguém, e aí nós nos colocamos como servos, Isso, que isso se assemelha ao processo do Divaldo com o Máscara de Ferro. O mesmo. Divaldo não sabia, mas o Divaldo só estava fazendo bem ali, o bem que ele sempre fazia. Ele acolheu tantas e tantas crianças como filhos na Mansão do Caminho. É, aí aquele, por acaso, entre aspas, que não era acaso, foi a brecha necessária para transformar aquele coração. Não necessariamente nós sabemos a brecha, mas estando sempre a postos e observando quando é que aquele suposto inimigo, né? É ruim usar essa palavra, né? Só aquela pessoa que age mal,
Quando existe alguma brecha e nós nos colocamos como servidores, aquilo conquista o coração. E o fogo purificador também, né? Muito legal o Evangelho fazer esse paralelo, que o fogo sempre aparece como sentido de transformação. E aí é essa hora que derrete o coração do inimigo. Palavras do Emmanuel aqui. Nossa, eu pulei de novo, eu estou mudando a página sem querer aqui. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno, ou seja, quando existe essa brecha, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Não é fácil, duas coisas. Enxergarmos essa brecha, né, é muito difícil, porque, e é legal o Emmanuel falar de não ficar na bajulação, porque, como você falou no começo, nós não devemos ter para com o amigo a mesma confiança com o inimigo, a mesma confiança que se tem para com o amigo. Por quê? Porque ele pode abusar dessa nossa boa vontade, né? E aí a gente sai do ser bom para ser bonzinho. O que o evangelho nos indica é: seja bom, seja íntegro, seja o seu falar sim, sim, não, não. Não se submeta àquele que faz o mal de propósito e quer fazer o mal só porque você está tentando curar esse ódio sendo bonzinho. Não, seja bom, continue na persistência do evangelho, continue no falar firme e nessa brecha que virá, nessa boa oportunidade que virá, aí sim a gente entra como servidor do evangelho, inclusive em posição, sem posição de nhenhenhê, quando o outro está em uma situação vulnerável. É a maior oportunidade que a gente tem de ser caridoso, de ser fraterno, ao invés de aproveitar essa oportunidade para humilhá-lo, não, essa é a brecha para erguê-lo e conquistar o amigo, e fazer amigo enquanto estás a caminho com ele, reconciliar com teu adversário. É isso. É isto. Vamos então ao encerramento? Vamos lá hoje comigo, que a gente possa sentir nossos corações e pensamentos contagiados pela energia do fogo que nos transforma, que cura o ódio, que nós possamos nos manter sempre atuando em prece no nosso dia a dia, para que possamos observar as oportunidades de fazer essas curas dentro dos nossos próprios corações e também, consequentemente, no coração do nosso próximo. Que possamos mentalizar esse fogo purificador envolvendo o nosso organismo físico, envolvendo os nossos lares, os queridos que convivem conosco, estando eles junto a nós neste momento, ou também em seus ambientes de trabalho, de estudo, possamos mentalizar todo o nosso bairro sendo iluminado, toda a nossa cidade, e esse fogo purificador vai crescendo, envolvendo todo o nosso querido Brasil, que essas chamas queimem toda o clima tenso na nossa capital Brasília, para que a paz se estabeleça, a fraternidade vença, envolvendo todos os partidos, envolvendo todos os três poderes, os âmbitos federal, estadual, municipal, que isso se irradie para todos os que têm responsabilidade na gestão pública, para que esse fogo também sirva para transformar suas intenções e suas ações. Vibremos também pelos outros países do nosso querido globo terrestre, para que os governantes possam tomar as decisões que aliviem a população, que transformem, que aliviem do sofrimento, que onde houver um coração apertado, angustiado, desesperado, um corpo dolorido, que o amor de Jesus possa aliviar, dar esperança em dias melhores, cuidar que essas pessoas fragilizadas se sintam amparadas, sintam o amor do Cristo que chega até elas. Possamos vibrar também pelo outro lado da vida, por todos os nossos queridos que já partiram, que recebam o nosso carinho onde quer que estejam, e principalmente por aqueles que perambulam perdidos e também ainda alinhados com o ódio, ainda buscando aqueles inimigos que ficaram aqui na carne, que estão na carne, aqueles todos que persistem no mal e que sintonizam com o mal que rodeia o planeta. Que esses corações possam também receber esse nosso fogo purificador, para aos poucos aceitarem a transformação para caminhos do bem. Onde houver no nosso querido planeta Terra um coração fazendo bem nos encarnados e nos desencarnados, que a nossa energia também chegue para ajudar, chegue para somar,
para fortalecer a atuação no bem, porque assim, aos poucos, vamos transformando o nosso planeta em um lugar melhor para todos nós. Pedindo assim autorização a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, damos por encerrado o Evangelho no Lar. Ó, o Evangelho no Lar, não, o nosso estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Até a Que próxima, assim seja. pessoal. Tchau, tchau.